Ao longo dos séculos, arqueólogos e historiadores têm desenterrado vestígios de civilizações esquecidas. Nunca se sabe o que se vai encontrar. É uma atividade normalmente tranquila e pacífica. Porém, há momentos de pura empolgação, quando se descobre aquela peça que vai completar o quebra-cabeça do passado da humanidade. Mas entre os escombros e a poeira, jazem artefatos que desafiam qualquer explicação. Descobertas que ameaçam reescrever completamente o tecido da história. Acompanhe-nos enquanto desvendamos 20 achados que arqueólogos e historiadores foram proibidos de estudar, para que a história não fosse reescrita. Número 20. A Pirâmide do Canto. Construída por volta do ano de 1100 d.C., esta pirâmide guarda em suas paredes de pedra um enigma auditivo cativante. Quando alguém se posiciona na base de suas altas escadarias e bate palmas, um som extraordinário reverbera de volta, um som que remete ao canto do sagrado pássaro claro, profundamente venerado na cultura maia. O que torna essa experiência auditiva ainda mais intrigante é o design único da pirâmide. Ela se orgulha de possuir 4 escadarias, cada uma adornada com 91 degraus, totalizando 365 degraus, um reflexo direto dos dias no calendário maia. Essa simetria arquitetônica não é apenas estética, ela desempenha um papel crucial na criação do misterioso eco Kixia. À medida que o som das palmas encontra a fachada da pirâmide, ele não se depara com uma parede sólida. Em vez disso, ele dança entre as centenas de pequenos degraus, desencadeando uma sinfonia de ecos. Esses ecos, variando na distância percorrida, entrelaçam-se uns com os outros, criando uma cascata de sons. Os degraus mais baixos produzem ecos rápidos e agudos, seguidos de perto por intervalos mais longos de ecos mais graves dos degraus mais altos. Esse gradiente de tom espelha o canto melodioso de um pássaro. Até hoje, o fenômeno permanece envolto em mistério. Essa característica do canto foi uma mera coincidência do design arquitetônico, ou uma criação deliberada pelos antigos construtores? A resposta nos escapa, adicionando mais uma camada de intriga a esta fascinante pirâmide no coração do México. Número 19. O mistério da Pedra Rúnica de Kensington. No ano de 1898, no coração de Minnesota, um evento extraordinário aconteceu, pintando um quadro claro de intriga histórica. Imagine um simples agricultor chamado Olaf Oman, trabalhando arduamente em sua terra, removendo árvores e tocos teimosos. Em meio ao seu trabalho, algo notável chamou sua atenção. Uma pedra de tamanho considerável, aconchegada entre as raízes de uma pequena árvore. Mas essa não era uma pedra comum. Ela continha um script misterioso, uma mensagem críptica aguardando decifração. Com altura comparável à de uma régua e largura semelhante à de uma tela de computador, a pedra não impressionava apenas pelo tamanho, mas também pelo peso, sua importância inicialmente escapando ao entendimento de Orman. Por 9 longos anos, a mensagem misteriosa permaneceu um enigma, até que Hjalmar R. Holland finalmente desvendou seus segredos. Gravada em sua superfície, estava a história de godos e noruegueses embarcando em uma ousada exploração de uma nova terra apelidada de Vinland. Esta revelação abalou os alicerces da história, sugerindo a possibilidade de que vikings possam ter atravessado o vasto Atlântico muito antes da célebre viagem de Colombo. No entanto, o ceticismo permaneceu na mente de alguns, lançando dúvidas sobre a autenticidade da narrativa da Pedra Rúnica de Kensington. Número 18. Máscaras funerárias antigas no coração da Sibéria. Uma descoberta notável foi desenterrada, coberta tanto de mistério quanto de gelo. Máscaras funerárias antigas, cada uma contando uma história tão arrepiante quanto os ventos siberianos. Esculpidas com precisão meticulosa e adornadas com designs intrincados, essas máscaras surgiram de montes funerários milenares, atuando como testemunhas silenciosas de rituais há muito esquecidos. Criadas com uma arte inegável, essas máscaras oferecem um vislumbre assustador das crenças do pós-vida de uma cultura antiga e enigmática. Porém, não é apenas sua beleza que cativa, mas também as irregularidades em seu artesanato e símbolos que acendem a controvérsia entre historiadores e arqueólogos. À medida que os especialistas se aprofundam no mistério, perguntas abundam. Quem eram os indivíduos por trás desses rostos? Por que algumas máscaras desafiam a iconografia conhecida das tribos siberianas? Esses artefatos poderiam ser remanescentes de uma civilização siberiana perdida? Uma que poderia potencialmente remodelar nosso entendimento da história eurasiática antiga? No entanto,
Em meio à empolgação dessa descoberta revolucionária, há sussurros de dissensão. Certas forças preferem que essas máscaras permaneçam enigmáticas, temendo as revelações que possam trazer. Ainda assim, a beleza de desvendar os segredos escondidos nessas máscaras funerárias antigas prova ser irresistível demais para aqueles determinados a descobrir a verdade. Número 17. A Caverna Sandia. Profundamente nas extensões ásperas das montanhas Sandia, perto de Albuquerque, Novo México, jaz uma joia oculta conhecida como a Caverna Sandia. Esta notável caverna não é apenas uma caverna comum. É um local de imensa significância histórica, designado como um marco histórico nacional. Seu encanto não se limita à arqueologia. Ela possui um rico tecido de significado cultural para vários grupos pueblo. Na década de 30, um arqueólogo chamado Frank Hibben mergulhou em suas profundezas, desenterrando descobertas surpreendentes que reformularam nosso entendimento sobre a habitação humana antiga na América do Norte. Contrariamente às crenças anteriores, as escavações de Hibben revelaram que os humanos habitavam dentro da caverna muito antes do que se imaginava. No entanto, suas descobertas não ficaram sem controvérsia, pois alguns na comunidade científica levantaram dúvidas sobre sua autenticidade. Ainda assim, a intriga em torno da caverna Sandia persiste. Os tetos da caverna trazem provas de seu passado antigo, com vestígios tênues de enegrecimento de éons de fumaça, indicando seu uso como abrigo ao longo de gerações. Infelizmente, a passagem do tempo não foi totalmente gentil com esta maravilha histórica, pois vandalismo e grafite mancham suas paredes, motivando esforços de conservação para proteger sua integridade. Para aqueles atraídos a explorar os mistérios ocultos dentro da caverna Sandia, a preparação é chave. O equipamento de caminhada apropriado é essencial, pois o caminho até a caverna é acidentado, envolvendo uma subida desafiadora e uma escadaria metálica circular guiando os aventureiros até sua boca. No entanto, o esforço vale a pena, pois dentro da caverna espera-se uma vista de tirar o fôlego do Canyon Lis. Número 16. Colina Espanhola. Se você mora perto da Pensilvânia, talvez tenha ouvido falar da intrigante Colina Espanhola, situada perto do sudeste de Atenas, no ponto de convergência dos rios Chemung e Susquehanna. Esse local capturou a curiosidade das pessoas por eras. Do ponto de vista geológico, a Colina Espanhola se destaca como uma formação glacial de topo plano, elevando-se mais de 70 metros acima da planície de inundação vizinha do rio Chemung, cobrindo cerca de 4 hectares. Apresenta um contraste marcante contra a paisagem ao redor. Sua posição estratégica a tornou um ponto vital para os índios Susquehannocks, possivelmente servindo como um dos maiores assentamentos da área. Apesar de sua importância, as origens do nome da colina espanhola e seu significado histórico permanecem envoltos em mistério. Os primeiros exploradores europeus foram atraídos para este local, um dos primeiros lugares que encontraram na Pensilvânia. Acredita-se que os nativos americanos locais se referiam a ela como Hispin ou Ezen, mas o significado exato desses nomes permanece elusivo. Escavações e estudos realizados na colina espanhola revelaram um tesouro de artefatos nativos americanos, sublinhando sua importância histórica. No entanto, ao invés de resolver debates, essas descobertas apenas alimentaram mais especulações sobre a verdadeira natureza e significância do local. Em essência, a colina espanhola serve como prova da rica história e do encanto enigmático da paisagem da Pensilvânia, convidando mentes curiosas a desvendar seus mistérios e juntar suas histórias. Número 15. A Pedra Decálogo de Los Lunas. No final dos anos 1800, uma descoberta notável foi feita perto de Los Lunas, Novo México, um lugar envolto em mistério e história. A Montanha Escondida, a cerca de 56 quilômetros da agitada Albuquerque, guardava um segredo que confundiria e intrigaria os estudiosos por anos a vir. Foi aqui que uma imensa rocha conhecida como a Pedra Decálogo de Los Lunas se erguia silenciosa, mas poderosa, ostentando marcas que pareciam ecoar o antigo roteiro hebraico. Essas marcas, como uma versão condensada dos sagrados 10 mandamentos, foram gravadas na superfície da pedra, insinuando uma conexão com um passado distante. Em 1933, o professor Frank Hibben, um entusiasta ávido por relíquias antigas, deparou-se com esta rocha enigmática. Suas origens remontam aos anos 1800, quando um jovem caçador de tesouros a descobriu pela primeira vez.
Apesar de céticos apontarem discrepâncias na pontuação das inscrições, o linguista Barry Fell defendeu sua autenticidade, observando que a pontuação estava alinhada com as normas antigas de escrita. No entanto, outros descartaram essas irregularidades como evidência de falsificação, enquanto alguns as viam como parte de um enigma misterioso à espera de ser desvendado. A importância da Pedra Decálogo de Los Lunas reside em seu potencial de reescrever a história. Alguns acreditam que ela sugere a chegada precoce de indivíduos de Israel à América, uma noção que desafia as narrativas convencionais de exploração e descoberta. Número 14. A cunha de alumínio de Aiud. A cunha de alumínio encontrada em Aiud permanece um quebra-cabeça complexo no mundo da arqueologia. Descoberta em camadas profundas de solo perto da cidade romena em 1974, datando de mais de 10.000 anos, este artefato desafia todas as explicações convencionais, deixando os especialistas perplexos. O que distingue esta descoberta não é apenas sua antiguidade, mas sua composição, feita de uma mistura de alumínio, um material considerado fora do alcance das civilizações antigas. Ela desafia o próprio cronograma do avanço tecnológico humano. O alumínio, conhecido por seu uso disseminado nos tempos modernos, só se tornou prontamente disponível nos anos 1800. No entanto, aqui temos uma cunha de precisão em engenharia, assemelhando-se a partes usadas em aeronaves contemporâneas enterradas sob a terra antiga. É um paradoxo envolto em um enigma, uma prova da engenhosidade de uma civilização há muito desaparecida, oculta no mistério. Esta descoberta não apenas questiona nosso entendimento da história, mas também desafia o próprio tecido do tempo. Número 13. As pedras elétricas. A recente revelação de pedras notáveis encontradas nas profundezas de Mano, no Congo, despertou intriga e fascinação globais. Essa descoberta cativante aconteceu através de um vídeo amplamente divulgado na internet, onde habitantes locais tropeçaram nessas pedras peculiares e desvendaram um fenômeno verdadeiramente surpreendente. Ao pressionar essas pedras juntas, faíscas irromperam, remetendo ao deslumbrante espetáculo testemunhado durante a soldagem de metais. Essas pedras possuem uma beleza enigmática, caracterizada por sua aparência brilhante e nebulosa, e um poder inexplicável que desafia o entendimento convencional. À medida que o vídeo se espalhava pela internet, iniciou-se uma enxurrada de especulação e conjectura. Alguns entusiastas traçaram paralelos entre essas pedras e o metal vibranium fictício ilustrado nos quadrinhos e filmes do Pantera Negra, acendendo visões de maravilhas futurísticas. Outros ponderaram se essas pedras abrigavam minerais ou elementos não descobertos, insinuando potenciais revelações científicas revolucionárias. Um vídeo particularmente intrigante exibiu uma pequena pedra conectada a uma lâmpada por fios, supostamente iluminando a lâmpada com apenas uma fração dessas pedras, capaz de alimentá-la por incríveis 72 horas. Talvez a demonstração mais surpreendente capturada no vídeo ilustre duas pedras maiores soldando efetivamente uma ferramenta juntas, uma proeza que parece desafiar as leis fundamentais da energia. No entanto, em meio ao espanto e maravilha, permaneceu o ceticismo. Os duvidosos especularam que os vídeos poderiam ser ilusões inteligentemente organizadas, questionando a credibilidade de pedras possuindo energia elétrica inerente. Especialistas aconselharam contra conclusões precipitadas, sugerindo explicações alternativas, como a implementação de fontes de energia externas ou técnicas sofisticadas de edição de vídeo, lançando dúvidas sobre a autenticidade desses fenômenos eletrizantes. Número 11. A misteriosa descoberta. No abraço sombrio dos anos 1880, desdobrou-se uma revelação arqueológica espantosa, acendendo a curiosidade e o maravilhamento entre um grupo de americanos audaciosos. Em um monte funerário oculto aos olhos da modernidade, subitamente descoberto por exploradores destemidos, o que jazia dentro era nada menos que extraordinário. Um tesouro de restos humanos peculiares, envoltos no mistério das eras. Entre esses esqueletos antigos jazia um segredo surpreendente. Crânios adornados com protuberâncias ósseas, assemelhando-se a chifres, elegantemente posicionados cerca de 5 centímetros acima das sobrancelhas. Esses crânios, outrora pertencentes a homens aparentemente comuns, ostentavam uma misteriosa coroa de osso, evocando uma atmosfera estranha. Mas isso não é tudo.
Esses remanescentes esqueléticos sussurravam histórias de gigantes, com mais de 2 metros de altura, postos para descansar por volta do ano de 1200 d.C. Tal revelação não era uma façanha ordinária. Foi necessário um consórcio de antiquários distinguidos para orquestrá-la. Entre eles destacava-se o Dr. G.P. Dono, um dignitário do estado da Pensilvânia, ao lado de A.B. Skinner, um explorador destemido vindo do Museu de Investigação Americano, e W.K. Moorhead, da Academia Phillips em Massachusetts. Curiosamente, essa não foi a primeira vez que tais enigmas surgiram na América do Norte. Ao longo do século XIX, crânios semelhantemente surpreendentes emergiram em vários locais, como Wellsville, Nova York, e um hamlet de mineração perto de El Paso, Texas. Historicamente, chifres simbolizavam poder, adornando figuras lendárias como Alexandre, o Grande, e até figuras bíblicas como Moisés. Número 10. Crânios misteriosos com chifres. Em um canto oculto da Pensilvânia, entranhado em uma densa floresta e arbustos emaranhados, uma descoberta notável enviou ondas de choque através da comunidade arqueológica. À medida que a terra era cuidadosamente removida, surgiu um achado extraordinário. Uma coleção de crânios como nunca vistos antes, adornados com chifres protuberantes em suas testas. Inicialmente descartados como uma possível brincadeira, investigações posteriores revelaram a inegável autenticidade desses restos esqueléticos, datando do século XIII. A revelação desses crânios com chifres provocou uma profunda reavaliação das narrativas históricas estabelecidas. Teorias em torno de suas origens são tão enigmáticas quanto os próprios crânios, desencadeando uma série de especulações estranhas. Alguns conjecturam que eles podem ter pertencido a uma tribo esquecida ou a um antigo culto, possivelmente praticando uma forma de alteração craniana semelhante aos costumes de amarração de cabeça observados em certas culturas. Outros ponderam a possibilidade de uma irregularidade genética anteriormente não documentada. Apesar do escrutínio extensivo, a verdadeira gênese desses crânios com chifres permanece envolta em mistério, convidando fascinação e conjectura sem fim por parte de historiadores e arqueólogos. Número 9. Antártica. Em 1929, durante a conversão do Palácio Topkapi de Istambul em um museu, uma descoberta intrigante foi feita entre um feixe de itens esquecidos desenterrados durante a renovação. Um trabalhador se deparou com um mapa de pergaminho particularmente intrigante. Este mapa, mais tarde identificado como a criação de Piri Reis, um almirante e cartógrafo otomano, chamou a atenção não apenas por sua idade, mas também por seus detalhes notáveis, derivados das viagens de Cristóvão Colombo e outras fontes históricas que datam de 1503. O mapa se destacava como um dos documentos mais antigos sobreviventes a apresentar as Américas. O que o tornava ainda mais cativante era sua curiosa representação do que parecia ser a Antártica, um continente que oficialmente não foi descoberto até 1820, mais de 300 anos após Piri Reis ter elaborado o mapa. Essa representação enigmática acendeu debates e especulações contínuas. Alguns especulam que o mapa sugere uma civilização antiga com conhecimento que superava o do século XVI. Outros propuseram que Piri Reis poderia ter compilado o mapa a partir de fontes ainda mais antigas, insinuando explorações da Antártica antes de sua descoberta oficial. No entanto, céticos e estudiosos argumentam que a representação da Antártica poderia ser um mal-entendido ou uma inclusão acidental, talvez baseada no conhecimento geográfico incompleto da época. Número 8. Códice Grolier. Em 1965, uma descoberta intrigante foi feita no México. Um livro misterioso, desgastado e envelhecido, com 11 de suas páginas danificadas. Este livro, embora parecesse um códice antigo, não foi imediatamente aceito como autêntico. Esse ceticismo era compreensível, dada a prevalência de artefatos arqueológicos forjados naquela época. No entanto, com o passar do tempo, a autenticidade do livro passou por um escrutínio mais detalhado. Cientistas e pesquisadores realizaram vários testes e estudos para desvendar seus mistérios. Um desses testes, a datação por radiocarbono, revelou datas consistentes com os séculos XI ou XII. Além disso, a identificação de certos ingredientes-chave, como o azul maia e paligorskite, correspondia aos materiais comumente utilizados pela civilização maia. Esses achados solidificaram gradualmente o status do livro
como um artefato genuíno, reconhecido hoje como o Códice Grolier, uma prova da antiga civilização maia. O conteúdo deste códice é tão intrigante quanto suas origens. Cada página representa uma divindade em pé voltada para a esquerda, acompanhada por uma coluna de sinais de dia repetidos ao longo do lado esquerdo. Além disso, o códice registra cuidadosamente os movimentos celestiais de Vênus, um aspecto significativo da cultura maia, entrelaçado com seus rituais e sistemas de calendário. Em essência, o Códice Grolier serve como um elo tangível com o mundo enigmático dos maias, oferecendo vislumbres de suas crenças, práticas e profundo entendimento do cosmos. Número 7. Mistérios do Profundo Aaro. No coração da região do Aaro, no México, jaz uma história fascinante que desafia as crenças convencionais e atrai os curiosos para uma jornada em busca da verdade. No ano de 1944, Valdemar Julius Rude desenterrou um tesouro composto por 33 mil figuras de Acamaro, esculturas de cerâmica delicadamente trabalhadas que retratam uma ampla gama de criaturas, desde dinossauros até seres humanos. Esta descoberta surpreendente acendeu debates acalorados, enquanto defensores a apontavam como prova da coexistência de humanos e dinossauros, ousando questionar as linhas do tempo científicas estabelecidas e as interpretações do Gênesis. No entanto, no meio da paixão pela descoberta, o ceticismo lançou sua sombra. Os céticos questionaram a autenticidade e as motivações por trás dos achados de Rude, um imigrante alemão chamado Hugh Rude, e um jovem criacionista da Terra Jovem chamado Dennis Swift, defenderam a descoberta, sugerindo conexões antigas entre civilizações como os egípcios e os dinossauros. Ainda assim, a análise cuidadosa do arqueólogo Charles C. Dee revelou que as figuras eram falsificações modernas e não relíquias antigas. A saga continuou a se desenrolar, atraindo apoiadores como Charles Hapgood e Don Patton, juntamente com o fascínio do renomado autor Earl Stanley Gardner. Apesar das técnicas de datação conflitantes, os testes iniciais sugeriam antiguidade, apenas para serem posteriormente contraditos. A pesquisa de Gary W. Cavo e Mark Shah expôs disparidades nas temperaturas de queima e a confiabilidade das datas, envolvendo ainda mais a história em mistério. Número 6. A arte rupestre da caverna de Altamira. No coração da Espanha, escondido dentro das cavernas de Altamira, encontra-se um notável espetáculo de arte pré-histórica. Essas antigas cavernas exibem um espetáculo de tirar o fôlego que nos transporta de volta a uma época em que nossos primeiros ancestrais vagavam pela terra, capturando cenas de búfalos americanos, cavalos e deixando para trás suas impressões de mãos como um marco de sua presença. Descoberta no final do século XIX por Marcelino Sanz de Saltuola e sua filha, a autenticidade dessas pinturas rupestres provocou intenso debate entre os estudiosos. Muitos acharam difícil acreditar que humanos pré-históricos pudessem criar obras de arte tão intrincadas e avançadas. Alguns até descartaram as pinturas como falsificações inteligentes, projetadas para enganar e desviar. No entanto, conforme pinturas semelhantes em cavernas foram descobertas por toda a Europa, o ceticismo deu lugar ao assombro. A complexidade e habilidade demonstradas nessas obras de arte antigas silenciaram os duvidosos. Ainda assim, não se pode deixar de se perguntar o que poderia ter acontecido se essa descoberta impressionante não tivesse sido cuidadosamente documentada. Sem a evidência das habilidades artísticas sem paralelo de nossos ancestrais imortalizadas nas paredes dessas cavernas, seu domínio poderia ter sido relegado a meras histórias sussurradas, descartadas como parábolas. Agora é a hora da escolha dos inscritos de hoje. Arqueólogos e historiadores foram proibidos de estudar esses achados para não reescrever a história. Nas profundezas de um vale esquecido, jaziam segredos enterrados que desafiavam a narrativa conhecida da história. Um lugar oculto em mistério, guardado pelas sombras do tempo, onde arqueólogos e historiadores não ousavam pisar, pois lhes foi proibido estudar os achados que ali residiam. Entre a folhagem exuberante e ruínas desmoronando, uma figura solitária ficou olhando para a entrada proibida de uma rede subterrânea. A renomada arqueóloga, doutora Amelia Rhodes, sentiu o peso da expectativa enquanto se preparava para desafiar o decreto que restringia sua profissão. Com uma resolução nascida da curiosidade e sede de verdade, ela adentrou a escuridão, seu coração pulsando com excitação. Iluminada pelo brilho tênue de sua tocha,
descobriu artefatos que falavam de uma história há muito apagada dos anais do tempo, relíquias de uma civilização muito mais avançada do que qualquer uma conhecida pelos estudiosos modernos. Entre os artefatos, a doutora Rhodes descobriu uma série de tabletes intrincadamente esculpidos, cada um carregando símbolos criptográficos e inscrições enigmáticas. Porém, à medida que se aprofundava nos textos proibidos, ela percebeu as implicações de suas descobertas, ameaçando reescrever o próprio tecido da história. O que levou a doutora Amelia Rhodes a desafiar o decreto que proibia o estudo dos achados proibidos? Que segredos os artefatos desenterrados pela doutora Rhodes guardam e como eles mudaram nossa compreensão da história? Deixe-nos saber seus pensamentos e comentários abaixo. Número 5. 3 túmulos. A antiga civilização do Egito tem cativado a humanidade por séculos, com seus governantes enigmáticos deixando para trás um legado que continua a nos intrigar até hoje. Entre esses governantes, uma figura se destaca. Akhatã, originalmente conhecido como Amenhotep IV, reinou por volta de 1353 antes da Era Comum, e é talvez mais conhecido como o pai do famoso jovem faraó, rei Tutankhamon. O que torna Akhatã particularmente fascinante é o mistério que envolve seu último local de descanso. Em vez de um, há 3 túmulos associados a ele. O primeiro, inicialmente confundido por pertencer a uma era diferente, foi descoberto em 1887, no Vale dos Reis por Giovanni Battista Boni. Mais tarde, a equipe de Akhatã sugeriu que este poderia de fato ser seu túmulo, datando-o de seu reinado por volta de 1353, antes da Era Comum. Outro túmulo, localizado na cidade capital de Akhatã, foi encontrado em 1907. Apesar de ter sofrido danos, continha artefatos e relevos retratando Akhatã, sua rainha Nefertiti e suas filhas. Artefatos ligados à sua segunda esposa, Kia, e seu famoso filho, Tutankhamon, também foram desenterrados nas proximidades, insinuando uma conexão real. Número 4. Runo, uma maravilha arqueológica aninhada em Bingo, Suécia. Este sítio misterioso, conhecido como o Dique Rachado, tem intrigado acadêmicos e locais igualmente por séculos, com suas marcações misteriosas estendendo-se por cerca de 22 metros. A intriga em torno de Runo remonta ao século XII, quando o cronista dinamarquês Saxo Grammaticus o mencionou pela primeira vez, descrevendo-o como um penhasco adornado com letras peculiares, um enigma que persistiu desde então. Apesar dos esforços do rei dinamarquês Valdemar I, que enviou especialistas para decodificar as gravações, a passagem do tempo e os elementos ásperos as tornaram indecifráveis. Avançando para o século XIX, Runo encontrou-se no centro de um apaixonado debate acadêmico. Em 1833, a Real Academia Dinamarquesa de Ciências organizou uma expedição para investigar essas runas. Entre a equipe estava Fure Magnusson, um filólogo que, após lutas iniciais, afirmou ter decifrado o código, interpretando-o como uma antiga ode ao rei Hilden na Batalha de Bala. No entanto, sua interpretação provocou controvérsia e enfrentou ceticismo generalizado. Após a tentativa mal-sucedida de Magnusson, o cientista sueco John Jacob Berzelius embarcou em seu próprio estudo, propondo uma teoria radical que sugeriu que o que parecia ser runas eram, de fato, rachaduras naturais na rocha formadas por atividade vulcânica antiga. Número 3. A máscara fúnebre guarda um segredo bizarro. Um estranho mistério envolve as mentes dos arqueólogos russos à medida que se aprofundam na peculiar história de um antigo enterro de crânio de ovelha. Esta saga cativante começou com a descoberta de uma maravilhosa máscara de argila aninhada dentro de um túmulo siberiano, desenterrada pelo professor Anat Martinov em 1968. Inicialmente, acreditava-se que a máscara pertencesse a um jovem guerreiro sepultado no túmulo de Chovsky número 6. No entanto, investigações recentes lideradas pela professora Natalia e pelo Dr. Constantine Cooper revelaram uma surpreendente revelação. Ao contrário das expectativas, a cabeça de argila escondida dentro dela não era os restos de um crânio humano, mas sim de uma ovelha. Esse enigma deixou os pesquisadores perplexos, provocando especulações sobre seu significado. Poderia essa irregularidade ser meramente um acontecimento aleatório ou insinua costumes mais profundos dos tempos antigos? O professor Palm propõe 2 teorias intrigantes.
Primeiramente, ele sugere que a máscara pode ter servido como substituto para um homem cujo corpo estava perdido em terras distantes ou na selva. Nessa interpretação, o crânio de ovelha simboliza um vaso para a alma do homem, carregando-o para a vida após a morte. Em segundo lugar, o crânio de ovelha poderia significar um renascimento simbólico, ou um novo começo, marcando uma transição no status ou identidade. Junto a essa descoberta perplexa, os arqueólogos também desenterraram evidências de um método de enterro ritualístico envolvendo mumificação parcial. Número 2. Artefatos antigos maias. Artefatos antigos maias são como tesouros de um tempo misterioso há muito passado, vindos do coração da Mesoamérica, onde a civilização maia uma vez floresceu. Esses artefatos são mais do que apenas objetos antigos. São como peças de um quebra-cabeça que historiadores têm tentado solucionar por séculos. Imagine pedras intrincadamente lavradas com escritas estranhas, joias deslumbrantes dignas da realeza. Esses artefatos nos oferecem uma visão de uma sociedade que não era apenas complexa, mas também muito avançada para a sua época. Alguns desses artefatos não se encaixam bem com o que pensávamos saber sobre os maias. Entre eles, estão desenhos curiosos de seres de outros mundos e contos de jornadas para as estrelas. Essas ideias não são o que tipicamente associamos à cultura maia. Alguns especialistas pensam que esses desenhos podem ser mal interpretados, apenas histórias antigas, sem um significado mais profundo. No entanto, outros acreditam que eles poderiam indicar algo mais extraordinário. Talvez os maias tivessem contato com seres do espaço sideral, ou talvez soubessem de civilizações que ainda são desconhecidas para nós. Esses artefatos desafiam tudo o que pensávamos saber sobre os maias e sua história. Número 1. Engrenagens antigas e objetos de culto. Por mais de um século, pessoas no condado de Orange, no sul da Califórnia, têm se deparado com uma fascinante variedade de artefatos antigos que se assemelham a pequenas rodas. Essas não são rodas ordinárias encontradas em carros ou veículos. Em vez disso, são desenterradas em campos ou durante projetos de construção, cobertas de mistério quanto ao seu propósito. Após anos de especulação, pesquisadores finalmente desvendaram o enigma que rodeia esses objetos peculiares. Essas rodas são atribuídas à cultura do Horizonte Millingstone, uma sociedade antiga que prosperou no sul da Califórnia entre 2507 e 1500 anos atrás. O que torna essas descobertas ainda mais intrigantes é sua diversidade, apresentando-se em 4 a 7 tipos distintos, incluindo planas, gradeadas, perfuradas e algumas completamente sem furos. Adicionando à complexidade, elas apresentam números variados de pontos, de um único até um surpreendente 22, com a maioria tendo entre 10 a 17 pontos. A precisão com que essas pedras são trabalhadas sugere o trabalho de artesãos habilidosos da antiguidade, feitos de uma variedade de materiais como xisto vermelho, arenito, basalto ou granito. Cada roda carrega sua própria narrativa. Curiosamente, essas pedras podem estar ligadas a clãs ou grupos específicos dentro da cultura do Horizonte Millingstone, aumentando ainda mais o fascínio. Sua descoberta frequente perto do mar ou colinas costeiras cria um padrão atraente, insinuando possíveis práticas culturais ou rituais associados a esses locais. Obrigado por assistir, nos vemos no próximo vídeo.